boa noite a todos. É uma felicidade poder compartilhar com vocês uma parte desse estudo, que é o Código Penal da Vida Futura. Para quem não conhece, o Código Penal da Vida Futura é um capítulo do livro O Céu e o Inferno, né? Então, dentro do Céu e Inferno, dentro das obras básicas trazidas por Kardec, uma delas é esse livro intitulado Céu e Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E é um trabalho fantástico para quem não leu ainda, trazido por Kardec. É claro que se você pegar ele para ler como um romance, ele é um livro chato. Eu tenho que esclarecer para vocês, especialmente a primeira parte. Porque o Kardec, ele é um acadêmico. E como um professor, ele criou uma tese. Vocês não pensem que é como um livro, por exemplo, que a gente tem lá, o Livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas, que você vai, cada capítulo tem ali, é curtinho. Algumas perguntas podem ser a resposta um pouco mais complexa, a gente gasta um pouquinho mais de tempo e tudo mais. Mas, na maioria, você entende quase que tudo. Depois, leia o livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns já é um livro que o Kardec escreve de uma maneira para explicar a mediunidade. Então, ele é um livro assim para quem tem curiosidade sobre a mediunidade e gostaria de entender as diversas formas de mediunidade, tá lá no livro dos médiuns. E aí veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma maravilha, né? Aquilo ali é uma poesia. Aí você lê aquilo, compreende e tudo mais. Os outros dois livros das obras básicas, que é Gênesis e A Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec já está numa fase muito mais madura da codificação, em que ele começa a escrever como um acadêmico. Então ele vai construindo uma tese. Alguém já leu as teses acadêmicas? Desse tamanho, né? Elas começam com uma premissa e elas começam a mostrar o porquê que determinada linha de raciocínio para aquela premissa é equivocada. Então, quando você pega, por exemplo, a primeira parte, eu adoro esse livro. Quando eu falo que ele é chato, porque senão você pega, se eu faço aqui tanta propaganda do livro aqui, você vai lá pegar e você se frustra, porque você começa a ler, ele dá sono. Que a gente está esperando um romance como o do André Luiz, que é aquela maravilha e tal, com exceção da Evolução em Dois Mundos, que é uma coisa doida, né? Mas, fora isso, você pensa aqui, aquela maravilha e tal, não sei o quê, aquela leitura fácil, e não é. Aqui é uma leitura de estudo, é uma leitura em que ele pega as diversas teses, mas é uma coisa brilhante, é uma coisa assim maravilhosa, mas você tem que pegar o livro como se fosse para estudar, não é um livro que você tem que pegar para você ler assim a galope, né? Então, às vezes, você vai perder tempo ali, porque ele vai explicando as diversas formas de céu e de inferno, todas que a gente conheceu no transcorrer das filosofias. Então, ele vai explicando como que se tinha o céu católico, o inferno católico e tudo mais, e ele vai mostrando cada uma dessas teorias, o quanto que elas são estranhas, para não dizer outra coisa, ou como são incongruentes, para não dizer outra coisa, como elas não nos revelam coisas, né? E como elas, na verdade, foram criadas muitas vezes para nos impor um temor. Isso é importante, por quê? Porque a primeira parte ela é bastante pesada, quando eu falo chata, é pesada para você ler, mas depois aí ele começa na tese. Então, quando ele pega e desmonta a estrutura anterior vigente, ele começa aí a tese do Espiritismo, tá? E aí ele começa a explicar o porquê que é lógico essa tese. Então, isso é bastante importante, né? E dentro dessa análise, a primeira coisa que ele observa é que a gente, e isso diz muito sobre todas as religiões, como a gente identifica Deus é como a gente trata todo o resto da dogmática da religião. Então, por exemplo, o Deus do judaísmo, Deus originário do judaísmo, o que ele é? Uma representação do patriarca judeu. Então, se o patriarca judeu do seu tempo, vocês já estiveram no deserto? Deserto é um negócio duro.
árido, né? Isso que vem a palavra. É um negócio, você precisa, embora seja algo fantástico em relação a você poder entrar em contato consigo mesmo, meditar, porque você está sozinho naquele ambiente, tem até é, muito interessante metáforas bíblicas a respeito do deserto, e é uma figura de linguagem interessante, mas o deserto é algo ríspido. Então, aquele ser que habitava no deserto, aquele patriarca judeu, ele era um cara duro. Ele era um cara patriarca. Você não senta na mesa de um patriarca judeu daquele tempo de Jesus. Ele te convida para sentar ou não. Porque se ele não te convidar, você não tem direito de sentar. Você não abraça um patriarca judeu. Você pede benção para ele. Você tem temor reverencial sobre ele. Ele impõe determinado. Ele decide quem vive e quem morre. E a cultura daquele tempo você espelha em Deus. Então aquele ser, ao interpretar a figura divina, o que ele faz? Ele faz um superlativo daquilo que ele é. Então o Deus do Velho Testamento é um Deus carrasco. Você vê, Deus sempre é o superlativo do ser humano. Então ele impõe um Deus carrasco, um Deus punitivo, um Deus que decide quem vive e quem morre, qual é a civilização que ele ama e qual a que ele odeia. Não é? Assim? E aí Kardec me fala assim, olha, uma das formas, então, de interpretar esse Deus é que se eu tenho o direito, enquanto patriarca, de definir quem vive e quem morre, se eu tenho o direito, enquanto patriarca, definir punições severas para aqueles que faltam com a minha aquilo que eu acho correto, como é o Deus do Velho Testamento? Da mesma maneira. É um Deus que, se você faz uma coisa errada, você vai sofrer para sempre. Não é? Isso é a interpretação, não é o que está escrito no Velho Testamento. Essa é a interpretação equivocada de algumas passagens lá dentro. Isso é importante a gente entender, porque é óbvio que a interpretação moderna hoje se viu que aquilo era equivocado. Mas eu estou dizendo naquele tempo de Jesus, ao tempo em que se interpretava dessa maneira. E a gente copiou isso. Né? Veio na transcorrer, você então ia para o céu, quando você morre em outras escolas religiosas, você vive uma vida inteira tentando ser bom, e quando você morre, o que acontece? Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, não é assim? Aí você, e quase que é uma coisa assim meio de loteria, né? Não é uma coisa meio de loteria, porque assim, se você é bom a vida inteira e faz uma coisa ruim no final da vida, inferno. Porque você cometeu uma coisa ruim, né? Agora, se você é ruim a vida inteira, mas se arrepende no final e é perdoado, céu. Ó, que maravilha. Mas daí você fala, não, isso não é justo. Essa forma não é justa. Então a gente vai trabalhar com contabilidade. A gente vai fazer um somatório de coisas boas e ruins. Não é assim que é. A sociedade foi evoluindo, o céu e o inferno. Como é que você vai para o céu, como é que você vai para o inferno? Então você fez lá 50% mais uma coisa boa, céu. 50% mais uma coisa ruim, inferno. E como é que tem justiça nisso? É loteria. Por exemplo, você nasce numa família pobre, onde você não tem condições, você tem que batalhar, você tem que sair, tem uma criminalidade do lado, não sei o que. A propensão de você agir eventualmente no mal, ou aquilo que você aprendeu ser mal, é maior, não é? Agora, você nasce... Aí imagina que você é uma pessoa que tentou ser, mesmo assim, nessas condições, com muito sacrifício, você trabalhou, vai lá, não sei o que lá, e você então acumulou 50% mais um de coisa boa, céu. Mas o seu pai, no último momento de vida, que já estava ali naquele momentinho assim, ele age de maneira egoísta, porque ele está com muita dor e fala assim, olha, me trata primeiro do que o meu vizinho aqui, inferno. Por uma coisa. Mas aí você vai ficar tranquilo, porque você está lá no céu, mas toda a tua família que você ama está no inferno. Faz sentido esse tipo de relação? Não faz sentido. Ou então, o que é pior, você chega lá, encontra alguém lá no céu, e esse alguém fala assim, não, eu fui muito rico na minha vida, não passei necessidade nenhuma. Na verdade, a minha família já veio assim, a gente tinha muitas coisas boas, a gente doava, a gente dava comida para os pobres e tal. Mas você teve dificuldade de trabalho? Não, eu nunca tive, nem precisei trabalhar. Eu vivia em função de acumular pontinhos positivos. Que justiça é essa?
Que justiça é essa? E agora toda a minha família está aqui no céu. E a sua está onde mesmo? No inferno, porque o meu pai foi egoísta lá no último momento. Então era uma coisa que não fazia. E o pior, essa simbologia de céu e inferno, é o que a igreja durante muitos anos falou, isso já era o entendimento babilônico, senhores, de o que acontecia com você, porque o ser humano sempre está tentando entender o que acontece depois da vida, sim ou não? Então veja, dentro dessa análise, Kardec pega e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu preciso entender o que acontece pela visão do espiritismo, porque essas visões me parecem injustas, me parece de um Deus que não é justo. Como é que você pode... E aí o que é pior, você vai sofrer pela eternidade no inferno, não é assim? Você, pô, por uma única coisa eu vou ficar no inferno o resto da vida. Não, mas agora eu vou pro purgatório. Não tinha o purgatório? Que agora foi revogado o purgatório. Você sabia que uma epístola papal revogou o purgatório? Vocês não tem mais. Veja que isso que é poder, senhores, né? Porque o purgatório foi criado para resolver um problema complicado. Por exemplo, isso, o purgatório não era para vocês, não pensem não para o purgatório, não. É assim, você nasceu e morreu. Não deu tempo de você cometer, ou aquela criança não deu tempo de cometer nada mal. Então ela iria para o céu. Mas como ela não foi batizada, ela vai para o inferno. Aí você fala, pô, mas ela não fez nada de mal, por que ela vai para o inferno? Não, agora ela vai para o purgatório. Até ser batizada, será? Então ficam umas coisas que não faziam sentido. E aí Kardec, de frente a todo o conhecimento que houve no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, as comunicações, as diversas, começa a escrever essa tese maravilhosa. Uma delas, um dos capítulos, chama-se Código Penal da Vida Futura. E é interessante porque Kardec ele utiliza as palavras, ele era muito chato com as palavras, muito rigoroso com o uso das palavras, a tal ponto que eventualmente criou palavras porque as palavras existentes não faziam sentido, tal como espiritismo. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, você é espiritismo de mesa branca? Você fala, não, de mesa cinza. Né? Porque só existe o de mesa branca. Né? Porque o espiritismo só é aquele que é seguido por Kardec. Foi uma palavra que ele criou. Não, mas eu frequento... Você não é espírita da Umbanda? Não. Espírita da Umbanda é um espiritualista e umbandista. E que também tem seu mérito, tem sua qualidade, uma religião fantástica e que a gente tem que respeitar. Mas o nosso é de mesa branca? Não, é espírita. Espiritismo. Porque, ou espiritista também, isso pode ser chamado. O Emmanuel nos chama de espiritistas, né? Então, é uma palavra criada por Kardec para designar algo que não existia ao seu tempo e distinguir de outras correntes que acreditavam nos espíritos. Existiam outros, hinduísmo, budismo, tantas outras religiões que não eram. E o próprio catolicismo acredita na alma, embora não a chame de espírito, né? Outras religiões cristãs. Mas o fato é que precisava criar um nome. E ele pega esse código. Código é uma coisa dentro do direito interessante. Código é um compilado de normas. Então você, ao invés de você pegar várias normas assim à parte, você junta tudo, né? Como as consolidações das leis trabalhistas. Todo mundo conhece a CLT no Brasil, não é? São várias leis que foram juntadas. Quando você faz um código, você pensa sobre aquela matéria e estabelece uma regra, uma única lei, uma única conduta. Então, esse é o código. Ele usa código penal. Penal vem de pena, com exceção lá de Curitiba, que a gente chama penal de estojo, aquele de guardar lá, que a gente chama de penal, né? Que é uma coisa que ninguém entende, que não é de Curitiba. Fala assim, até hoje, né? Pega, você me empresta teu penal? Que isso? Estojo. Se você for a Curitiba, a gente chama de penal, certo? Porque era o lugar que se guardavam penas para escrever, né? Por isso que vem de penal. Então, como hoje a gente não usa pena, né, ficou a tradição. Não? Ficou a tradição. Mas o fato é, o penal vem de pena, de punição. Isso é estabelecido desde que o ser humano é ser humano
quando a gente resolve viver em comunidade, porque o ser humano ele foi feito para isso, é como se estivesse gravado no nosso DNA para que a gente viva em comunidade, para que a gente viva em sociedade. É por isso que Aristóteles, quando escreveu sobre isso, disse que o ser humano é um animal político. Enquanto animal político não é um xingamento. Animal político é que a gente só se satisfaz quando vive em sociedade, quando vive em comunidade. Mas para vivermos em sociedade, em comunidade, temos que estabelecer regras de boa convivência. E essas regras de boa convivência são regras civis, de civilidade, e regras penais de punição. Então, quando Kardec fala código penal, são códigos de punições, entre aspas, porque era a palavra que precisava usar na época para que as pessoas entendessem. Mas quando você lê punição na obra de Kardec, não é punição do Deus carrasco. Você tem que ler toda a obra até chegar ali para você entender que punição significa pela lei de ação e reação, causa e consequência, são resultados das nossas faltas. Então aí nós vamos receber essa punição. Não pense na punição, porque senão a gente não vai ressignificando os conceitos. E é isso que é importante. E senão a gente continua falando a mesma coisa. Não, eu não acredito. Eu sei que você está falando de inferno, eu não acredito no inferno. O que você acredita? Eu acredito que se a pessoa for boa e tal, não sei o que, ela vai para o nosso lar. E como é que é o nosso lar? Nossa, são pessoas tranquilas, todas boas, querendo o bem geral, tocando harpas e tal. Como assim harpas? E se ela não for boa? Não, se ela não for boa, se ela vai direto para o umbral, e ela vai ficar sofrendo no umbral, vai ter um monte de obsessores. Isso chama-se inferno e céu. Você está só dando um outro nome para aquilo que, na verdade, você está com o mesmo conceito. Você só deu outro nome. Você não ressignificou esse conceito. E Kardec faz, e por isso que ele é professoral, ele é uma tese em que você tem que ler tudo para chegar nesse ponto e entender. A tese sobre as punições é que você tem que quebrar essa carapaça que nos foi dada por reencarnações e reencarnações dentro das outras escolas religiosas e ressignificar conceitos de punição como questões principais, e não aquela punição do Deus. Porque você tem que... Qual que é a primeira coisa que Kardec fala? O que é Deus? Você tem que ressignificar o que é Deus para você trazer toda a estrutura religiosa do Espiritismo. Senão, a gente continua pensando em punição do Deus carrasco. E aí não adiantou nada toda a construção que foi feita para lá. Por isso que a gente começa lá nas obras básicas. Começar com as primeiras para tentar entender o caminho que Kardec segue. Por isso que penal de pena, mas não a pena em relação a alguém impondo essa pena como um juiz carrasco, mas sim uma consequência de atos que nós colhemos no transcorrer das existências. Tranquilo? E da vida futura é porque ele faz uma análise da vida atual e vai dizer o que vai acontecer no futuro. O que acontece quando a gente morre? Diante das nossas atitudes aqui, né? Então é isso que ele vai nos trazer. Mas antes de entrar, ele começa a explicar para a gente a respeito de como que ele chegou nessas punições. Então, isso é importante, porque senão a gente fala assim, Kardec tirou da cabeça dele. Kardec tirou do que um espírito veio contar para a gente. E não foi assim. Então, o primeiro ponto para a gente entender o céu e o inferno é que não é opinião de Kardec. Kardec, ele pega um compilado de diversos relatos que aconteceram ao seu tempo, por isso que muitas pessoas falam assim, às vezes na crítica ao Chico Xavier e ao André Luiz, falam assim, eles inventaram coisas, isso nunca foi relatado. Leia Kardec, que Kardec compila o que, eventualmente, o André Luiz vem trazer de uma maneira, um exemplo. Porque o André Luiz faz um exemplo. Pode até fazer uma crítica que é justa. Beleza, é uma ideia de um médium e um espírito. Ok, tudo bem. Claro que ele não é um médium, Chico, né? É o médium e um bom espírito. Mas tudo bem, você pode fazer essa crítica. Agora, Kardec não. Kardec é um compilado de diversos relatos. E não sou eu que estou dizendo isso. Olha lá. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida,
Então, Kardec, quando começa a estudar sobre esse assunto, ele não fala o que vai acontecer no futuro, eu já sei mais ou menos, tem céu e tem inferno, tem isso ou tem aquilo. Não tem. Ele não se baseia. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo nela se apoia nas observações, e são estas que lhe dão plena autoridade. E não é uma observação. Se você pegar o relato que Kardec dessa parte, ele continua dizendo, ele vai dizer: ninguém jamais imaginou que as almas depois da morte se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas, partidas da Terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões e transformações pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo a esse ponto. Então nós temos aqui o resultado compilado de diversas, tanto que algumas experiências dessas experiências são relatadas na segunda parte do Céu e o Inferno. Então, se a parte inicial da tese ela é um pouco chata, porque você vai, aquela parte, você vai vendo as outras religiões, por que não é aquilo, por que não pode ser, embora muito importante para a formação da nossa convicção no Espiritismo, a segunda parte são relatos. O que aconteceu com o suicida, o que aconteceu com a pessoa que era feliz no mundo aqui e não e se deparou, o que aconteceu com quem era muito rico e se deparou com uma riqueza maior, e a riqueza celestial. Então, o que aconteceu com as pessoas que eram levianas, que viviam? Então, são diversos relatos na segunda parte. E isso aqui é só o exemplo do que Kardec compilou. Então, quando eu estou trazendo para vocês o que Kardec vem nos ensinar, é um compilado de diversas informações. Por isso que ele observa. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia e sua lei no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então veja, aqui ele deixa bem claro que não é minha opinião, é a opinião dos espíritos que vieram relatar e de diversos. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro artigo, vamos estudar as aulas de direito, né? Primeiro artigo. Somos frutos das nossas escolhas. Esse é o primeiro artigo. Claro, o artigo não diz isso, isso é a minha interpretação do artigo. O que diz o artigo 1º do Código? A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. O Espiritismo vem enterrar para sempre com esse artigo o pecado original. Vocês não lembram do pecado original? Eu sofro porque a Eva foi lá comer o negócio no paraíso, não foi? Que fruta mesmo que ela comeu? Vocês estão dizendo, não é isso que está escrito na Bíblia. Aliás, a maçã foi utilizada na Idade Média para justificar outras coisas, porque ela tem características semelhantes a outras coisas. Mas isso não é o que está escrito. Ela não comeu a maçã, né? É um símbolo, é um símbolo. Então, e que é um símbolo interessante, mas o fato é que muitos acreditam e acreditavam que a gente é fruto, as nossas desgraças são frutos desse pecado original. E o Espiritismo, ele vem chacoalhar a gente e dizer assim, cara, tudo que está acontecendo com você é culpa exclusivamente sua. Ou responsabilidade. Somada à misericórdia divina, porque senão você nem ia aguentar. Levanta a mão para mim quem não fez nenhuma besteira nas últimas 10.000 encarnações. Né? É isso. Então veja, você acha que não teve uma moratória? Você acha que não há uma misericórdia divina? Claro que há. Mas o fato é que o Espiritismo vem nos mostrar é que nós somos frutos da nossa escolha. E com base nisso, se estamos sofrendo, é por isso que Kardec gasta o maior capítulo do livro do O Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre aquela expressão, bem-aventurados os aflitos. Na verdade é o segundo, mas é que o primeiro são as preces, aí tem um monte de preces sobre vários assuntos. Então, sobre um tema só, é bem-aventurados os aflitos.
Então, por quê? Porque se estamos aflitos nessa encarnação, isso tem uma causa. E essa causa é fruto do nosso equívoco, seja nessa encarnação ou numa encarnação posterior. Mas de posse dessa informação, nós podemos fazer diferente. Esse é o convite do Espiritismo. A gente não pode mudar muitas vezes a situação atual. Às vezes conseguimos, mas às vezes não é possível mudarmos a nossa situação atual. E não podemos, com certeza, mudar a situação pretérita. Mas nós podemos mudar o futuro, tendo ciência de que somos frutos das nossas escolhas. Se nós escolhemos hoje estarmos todos aqui reunidos no Centro Espírita, isso é uma escolha. Isso já é um passo. E nós somos escravos das nossas escolhas, para o bem ou para o mal. Se estamos aqui hoje tentando evoluir nesse processo, é porque nós escolhemos. Sim ou não? Ou alguém veio forçado, com exceção da pequenininha ali. Né? Então, o fato é, essa escolha pode ser para o bem ou para o mal. E todas as imperfeições ou todas as purezas que nós temos. E nós somos. Esse é um grande ponto, isso é uma libertação que o Espiritismo nos traz. Parece uma coisa chocante num primeiro momento, porque eu tenho saudades do demônio. Eu tenho saudades. Porque antes eu podia culpar o demônio para as coisas. Por que você fez isso, Ayrton? Foi o demônio que me tentou. Não era legal? Eu era tentado pelo demônio, o demônio tentava e eu fazia as coisas. Agora o demônio, eu percebi que o meu demônio é o que está dentro de mim. E se fala assim, é o meu daimon. Aliás, essa é a origem da palavra daimon. Daimon é o opositor, não é o demônio, aquele de chifrinho que parece lá, que isso aí foi usado na Idade Média para assustar as crianças e os adultos. Né? O daimon trazido pelos gregos é o daimon que existe dentro da gente. É aquilo que está opositor e nós somos, é esse que nós temos que combater. É esse o convite. E nós, ao sermos convidados a assumir essa responsabilidade, no primeiro momento choca, porque era mais legal culpar o demônio, mas depois a gente começa a culpar a gente e depois a gente começa a nos enaltecer, porque nós, ao percebermos que estamos caminhando por um caminho inadequado, o que nós fazemos? Temos o direito de mudança de curso. E somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não é legal isso? Não é muito mais legal do que a gente achar que a culpa é da Eva, que mordeu, sei lá se era maçã ou se não era, e vivia todo mundo lá naquele paraíso muito louco? Que a história é bacana, não é? Eles foram expulsos do paraíso, tiveram quantos filhos mesmo? 3, né? Caim, Abel e Sete, né? Caim matou Abel, e aí, que daí o Caim matou Abel e não casou com ninguém, né? E aí o Sete teve que aparecer na história para casar com alguém. Eles falaram assim, mano, peraí. Quantos capítulos dessa novela eu perdi? Porque só tinha... Devia essa prima, era prima por parte de quem? Do Adão ou da Eva? E deu uma história, assim, eu perdi a novela. Será que passou? O que foi? O que aconteceu? Passou? Porque isso é um símbolo. E esse símbolo tem que ser entendido como símbolo. E como símbolo, ele é lindo. Porque é uma história muito bacana para tentar explicar toda essa situação. Mas agora já temos maturidade para entender que somos frutos da nossa escolha. O segundo artigo são as duas primeiras premissas do Espiritismo que eu mais amo. O que me apaixona no Espiritismo são essas duas premissas. Uma, que não somos culpados por um pecado original. E a segunda é que não tem salvacionismo. Não tem salvacionismo. Jesus voltará, mas eu nem sabia que ele tinha ido, afinal de contas, ele não foi, né? Ele não apareceu não sei quantas vezes, tem umas 30 vezes que ele aparece depois de morto. Vocês acham que foi só uma vez lá? Ele aparece um monte de vezes. E ele falou que ele estaria com a gente. Ele falou que voltará para onde? Então, o que diz o artigo 2º? Ele diz assim, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte do gozo e atenuante dos sofrimentos.
Então veja, quero ser feliz. Só tem um jeito de ser feliz. Qual é? Ser plenamente puro. Esse é o único jeito de ser feliz de verdade. Puxa, Ayrton, mas eu queria ser feliz agora, mas a felicidade não é desse mundo. Não é isso que diz o Espiritismo? Não é isso que disse Jesus? Felicidade não é desse mundo. Vejam, então, de que mundo é? Ah, mas a construção da felicidade é. Essa é a diferença. Porque não há salvacionismo. Não vai chegar alguém para nos salvar. Se queremos ser felizes, nós somos frutos de toda ação que fazemos no bem e ação que fazemos no mal. Se somos felizes apenas na pureza, é isso que Kardec diz, enquanto estivermos na impureza, não seremos felizes ou plenamente felizes. E o que a gente faz? Deposita felicidade em coisas efêmeras. Eu vou ser feliz quando eu comprar um carro novo. E você é feliz, sim ou não? Quando você compra o carro. Só que acontece quando você sai da concessionária? Ele deixa de ser novo. No primeiro segundo ele deixa de ser novo e talvez as pessoas ficam buscando aquela felicidade em coisas efêmeras. Eu sou feliz quando eu vou para academia. Eu não, né? Com certeza não. Né? Mas eu sou feliz quando eu vou para academia. Beleza, você vai levar o teu corpo? Você vai ser o cadáver mais saudável do cemitério. Se você só se preocupar com isso, você vai depositar sua felicidade no seu corpo que você vai deixar. E o que eu não estou dizendo é que você não tem que ir para a academia, não tem que cuidar da saúde, não tem que ser feliz e comprar um carro se você quer, uma casa se você quer. Óbvio que esses são motivos de felicidade. Mas a gente tem que ter ciência que não há salvacionismo. E para termos a felicidade de verdade, só existe um caminho. Qual é? A pureza de espírito. E só se constrói essa pureza com trabalho. Foi o que Jesus falou. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. E qual foi a lição que ele trouxe? Que Paulo tão bem cantou naquela música, né? Do Renato Russo. Foi isso? Paulo de Tarso cantou uma música lá. É só o amor, o amor. É isso. Tão bem Paulo de Tarso resumiu naquela poesia que é a segunda carta aos Coríntios, que depois foi musicada pelo Renato Russo, não é mesmo? Que é só uma parte do que é o amor de Cristo, e a parte boa mesmo ele não conta, só o Paulo, né? Paulo de Tarso conta, mas o fato é, a construção, o único caminho para que a gente seja salvo, não é a volta de Jesus, é a internalização dos ensinamentos de Jesus em nossos corações, em nossas atitudes. E não vai ter salvacionismo, porque, e o que é pior, até hoje as pessoas esperam isso. Até mesmo na seara espírita fica esperando. Ah, não, Ayrton, eu não. Mas a grande pergunta que se tem é, quando será que vem o mundo de regeneração? Quando, senhores? Vocês acham que tem uma data no calendário para isso? Vocês acham que existe calendário do mundo celestial? E eles seguem os dias de quê? De Júpiter ou da Terra? Porque os dias de Júpiter são 270 e tantos dias da Terra. Existem planetas que são 30 horas da Terra. Existem planetas que são 12 horas da Terra. O dia de quando? Qual dia? Qual calendário? Senhores, o mundo será de regeneração quando 50% mais um de todas as pessoas do planeta Terra vibrarem em mundo de regeneração. É uma questão vibracional e não temporal. Então veja só, se a gente tem aqui hoje, qual que é a psicosfera da sua casa? Qual que é a sua psicosfera? É aquilo que você sente, aquilo que você vive, não é? Qual que é a psicosfera da sua casa? O somatório da psicosfera das pessoas que estão na sua casa. Qual a psicosfera do seu bairro? O somatório da psicosfera das pessoas que estão no seu bairro. Qual a psicosfera do planeta? O somatório da psicosfera dos espíritos. Então, o mundo só será de regeneração quando 50% mais um vibrar em regeneração. E quando que isso vai acontecer? Eu não sei, mas o que eu digo para vocês é que a gente não vai nem perceber. Porque quando 50% mais um, não vai dar para perceber. Só vai dar para perceber quando chegar em 70%, 80%. Aí que a gente vai ver, olha que mudança, olha que diferente que está o planeta. Puxa, parece que está tão diferente. Esse é o caminho. Por isso que as pessoas ficam esperando o salvacionismo.
E mesmo na seara espírita, eu não estou falando de alguém que fica esperando o Messias voltar lá e os caras ficam fazendo guerra para Israel recuperar Jerusalém, porque está escrito na Bíblia que só vai voltar o Messias quando Jerusalém pertencer ao povo de Israel. E aí os caras fazem guerra, matam pessoas para vir o Messias. E você acha que o Messias vai colocar você aonde? É tipo uma coisa muito insana, não é? A lógica não é adequada. Você matar pessoas para você ser salvo. A salvação está dentro de cada um de nós. A salvação é um processo de construção. O mundo será melhor quando for... E aí o que acontecer, Ayrton, se eu evoluir rápido e tal, mais que os outros? Você vai ser convidado a ir para outro planeta. Olha, você quer continuar na Terra tentando... E aí tem uns que são convidados para ir para outro planeta, para continuar o processo evolutivo, e ele fala assim, não, mas eu gosto muito da Terra. Eu vou lá agora como missionário para ver se eu ajudo esse povo. E aí vem Chico Xavier, Bezerra, tantos missionários que nós tivemos por aí. Não quer dizer que eram espíritos puros, mas eram pessoas que optaram em estar ao lado de Jesus, ou como Jesus, né? Que aí é outro patamar, né? É um outro patamar de processo evolutivo. Bom, mas o fato é, a salvação vai estar aqui, na construção individual de cada um de nós. Judas Iscariotes esperava uma revolução e continuamos esperando um rei que imponha um cristianismo e imponha em goela abaixo o cristianismo nas pessoas, ou a sua religião, ou a sua forma, quando, na verdade, o caminho é o amor e não a religião especificamente. Proporcionalidade do sofrimento. Isso é legal. Quanto que eu vou sofrer quando eu morrer? Aí Kardec vem dizer o seguinte, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Não há nenhuma imperfeição da alma que não importe em funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, tudo é considerado. É um princípio daquela contabilidade, mas é muito mais profundo do que isso. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionada à das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, isso é Kardec, não sou eu. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade, ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na Terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos que a outra menos rica de boas qualidades. Então, qual que é? Por que a gente sofre? Kardec vem nos explicar que o sofrimento ele é proporcional às nossas imperfeições. Então, quanto mais sofremos, é porque mais somos imperfeitos. E a gente lida com o sofrimento de maneira, às vezes, inadequada. Emmanuel chama o sofrimento, o corpo físico, de o carvão da alma. Por que o carvão? Porque o carvão é o que vai filtrar o espírito, as imperfeições do espírito. Então, se nós lidamos de maneira meio complicada com os nossos sofrimentos, é porque não conseguimos compreender que ele é fruto da nossa imperfeição e não estamos conseguindo aceitar que somos imperfeitos. Então, temos que lidar com o sofrimento. Isso não significa que a gente não tem que buscar melhoras, isso é muito claro na obra de Kardec, nós temos, não é justo aquele doente buscar um remédio? É justo, mas às vezes não vai ter remédio. E aí a gente tem que lidar com o sofrimento da maneira, olha, não tem remédio, mas o remédio é o sofrimento. Porque a dor é um alerta. A dor é um alerta para voltarmos à lei. Como que a gente é avisado para andar na linha? Para andar, fazer o certo? Como Jesus disse lá na parábola, eles têm Moisés e os profetas que os sigam. Não falou isso lá na passagem de Lázaro? Então, a gente é avisado em vários momentos da lei. Mas, às vezes, tudo que é ilegal, imoral ou engorda é mais gostoso, não é? Pelo menos nesse estágio evolutivo que nós estamos. E aí a gente desvia.
E quando a gente desvia, como que a gente é alertado para voltar? Pela dor. A gente já não foi, eu gosto desse exemplo. Vocês já foram na churrascaria? É gostoso, não é? Que vai lá na churrascaria, come um monte e tal, e a gente tenta comer tanto que a gente tenta violar uma lei física. A lei é: 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E aí você tenta colocar um boi dentro de você. Não cabe. O que acontece? Antes do teu estômago explodir, ele dói, não dói? Aí ele diz, nunca. E o que você fala quando dói? Nunca mais vou comer desse jeito, por que eu comi isso aí? Ou então quando você bebe, ou quando você bebe demais, ou quando você dorme pouco, ou quando você faz um monte de estripulias. O que acontece com o seu corpo? Ele te avisa. A dor, e a lei física é a mesma da moral. A dor é um aviso para você voltar. Não vai chegar a explodir o teu estômago. Você vai doer muito antes disso acontecer. Então, esse é o convite. Então, o sofrimento é proporcional. Só que, claro que Kardec está colocando aqui, e mais adiante ele vai falar da misericórdia. Porque também, às vezes, não aguentaríamos pela somatório das nossas imperfeições, não aguentaríamos todas as consequências. Então, a gente pede para parcelar. Vocês não pedem para parcelar? Não pediram? A gente pede no processo reencarnatório. Mas quando vocês estão em sofrimento, vocês não têm um lero com Jesus? Eu mando o lero para ele, brigo com ele, faço os negócios, não sei o quê, papapá. Né? Aí quando eu desisto, porque ele deve ter o problema de brigar com ele é que ele está sempre certo. E aí é um problema sério, porque daí eu tenho que encontrar aonde eu estou errado, e aí depois, e ele me mostra esses erros. Ele fala, vocês não falam com Jesus? E ele responde ou não responde? Ele responde rapidinho para mim. Mas rapidinho. É jogo rápido a resposta dele. E o que acontece? E aí, você fala, realmente você está certo e tal. Tá bom, dá para parcelar em mais 3 encarnações essa dor? E daí eu negocio com ele, né? Às vezes ele parcela, às vezes não dá. Bom, mas vocês não falam? Eu, por exemplo, eu sempre conto essa história. Aconteceu uma coisa na minha vida no passado, aconteceu de novo esse ano, umas coisas, eu fico bravo com Jesus, eu brigo com ele, não sei o quê, papapá, eu fiquei muito chateado, fiquei bravo mesmo. Brigo com ele, paro de falar com ele, falo, a partir de agora não vou falar mais com você e tal, não sei o que lá, papapá, e tal. E aí, ele falou assim, eu que tô lá, que dou palestra, que tento fazer as coisas, faço tudo direito, você faz uma dessa comigo, pá, não sei o quê, papapá, vocês discutem a relação com ele. Isso é fato, não é brincadeira não, tô falando sério. Isso aconteceu numa terça-feira. Nesse mesmo dia, Jesus me respondeu. A primeira resposta veio pela Marisa. Marisa me liga e fala assim, Ayrton, o palestrante de amanhã faltou. Você consegue dar aula, fazer amanhã? Falei, sim, pode deixar. E o de domingo também, lembra? Que a mesa era de domingo. Resumo, aí beleza, desliguei. Passou mais um tempo, Líbia me liga. Ayrton, segunda-feira você pode fazer uma palestra? Que eu tive um problema, que o mesmo que faltou também, tal. Posso. Depois, lá Miami me liga. Ayrton, você pode? Síntese da história. Entre elas 3, elas marcaram, naquelas 3 semanas do mês que faltavam, 9 palestras para mim. Aí eu virei para Jesus e falei, desculpa, já entendi, desculpa, tá bom, tô errado. Entendi. Você não foi uma resposta ou não? O que ele falou para mim? Você quer parar de sofrer? Faz certo dessa vez. Porque você só está sofrendo porque você errou antes. O teu sofrimento é fruto do passado. Mas olha a oportunidade que eu estou te dando de agora fazer o certo. Eu falei, tá, mas 9? Como é que eu vou criar 9 palestras? Tá bom, vou fazer, não tem problema. Mas é assim. Ele está me dando a oportunidade de tentar fazer o certo agora, porque várias outras vezes eu errei. Porque eu sei que o que aconteceu comigo não tem nada a ver com essa encarnação. Porque eu não fiz nada de errado. Mas eu sei o que aconteceu. Mas beleza, estou tranquilo, entendi o recado, fica tranquilo. Claro que depois desse ano aconteceu de novo, eu briguei com ele de novo. Teve lá uns 2 meses sem falar com ele direito. E aí a Marisa me liga. Você não pode fazer a palestra amanhã? E assim.
E é uma oportunidade que eu estou tendo aqui de sofrer menos. Mas não vai ser agora, porque agora não dá para tirar esse sofrimento. Esse não vai dar, porque esse já é. Agora a gente pode aliviar. Tem meios de você aliviar. E esse é o caminho. Aliás, esse é o único caminho. Esse é o único caminho. Fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira do Espiritismo. Então, quer parar de sofrer? O único caminho é a caridade, não tem outro. Então, esse é o convite. Mas você pode escolher. O artigo 4º ele fala sobre o livre-arbítrio. A gente tem opção. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando cada qual o mérito de suas obras. Ora, nós temos um fato. O fato é, fomos criados imperfeitos. Sim ou não? A gente pode até argumentar com Deus, pô, que história é essa? Por que não criou todo mundo perfeito e tal? Não dá para fazer esse argumento? É um argumento filosoficamente justo. Não sei se ele vai te responder, mas ele não precisa responder, porque ele fala assim, eu fiz assim porque eu sou Deus, eu crio do jeito que eu quiser. Pronto. Sei lá se ele vai responder assim para mim. Mas o fato é que ele poderia ter, vocês concordam comigo ou não? Só tinha duas opções, criar todo mundo perfeito, todo mundo imperfeito. E a opção foi criar todo mundo imperfeito. Por quê? Não sei. E quem responder isso está falando em nome de Deus, eu não tenho essa autorização. Mas o fato é esse. Agora, a partir desse fato, o que nós tiramos as consequências dele? Que nós temos o livre-arbítrio no nosso caminho. Claro que o livre-arbítrio tem uma série de senões aqui para a gente dentro da nossa esfera e dentro do processo evolutivo, porque quando estamos no mundo primitivo, o livre-arbítrio é muito limitado, nós estamos praticamente com o impulso, né, de sobrevivência e tudo mais. Depois que caminhamos no processo evolutivo, começamos a abranger essa ideia das livres escolhas. Mas o fato é que nós podemos escolher, não podemos? Isso é fantástico. Isso é lei. Isso é lei. Agora, como nós vimos antes, seremos escravos da nossa escolha. Então, se nós temos um progresso à frente, e que ele vai acontecer, chegar antes ou chegar depois depende de nós. É por isso que disse Paulo para Marcos. Marcos estava lá, junto com Paulo e tal, não sei o quê, pregando, parari, parará, e aí Marcos ficou cansado, porque ele era um menino, estava acostumado em casa, mamãe cozinhava, levava roupa, ele arrumava a cama quando ele acordava e tal, estava bem. E aí lá com Paulo, o negócio era duro. Tinha que acordar, tinha que lavar a roupa, não sei o quê, bababá, tomar pedrada e tal, não sei o quê, bababá, prega o cristianismo, toma pedrada, isso e aquilo, né? Aí o Marcos falou, não aguento mais, tem que lavar louça agora de todo mundo que comeu. Todo mundo era os Ananias, Paulo e ele, né? Todo mundo, agora eu vou ter que lavar a louça, eu vou embora. Aí beleza. E o Paulo falou, não, beleza, pode ir, fica suci. Com as minhas palavras, traduzindo Paulo, né? Fica suci, pode ir. Agora, o processo evolutivo é um caminho único. A gente pode todo mundo junto, mas aquele que desgarrar vai ter que subir sozinho. Aquele que se desgarrar vai ter que subir sozinho. Eu fico imaginando a gente escalando assim, um ligado no outro na corda de escalar, que se o da frente cai, o outro segura e o outro vai mantendo aquela segurança e tal. Agora, se você largar o grupo, você vai ter que ir sozinho. E sozinho o risco é seu. Porque aí não vai ter alguém com a corda para te ajudar. Mas você pode ir, uma escolha. Esse livre-arbítrio é fantástico. A gente podia estar em casa. A gente podia estar fazendo outras coisas. Mas nós optamos. E quantas vezes a gente não vem assim, cansado, né? Poxa, estressado e tal, não sei o quê, papapá. Mas a gente fez essa opção, porque a gente já está optando pelo caminho certo. Se não estamos colhendo os frutos ainda dessa opção, o faremos. Faremos com certeza. Esse eu amo. O céu e o inferno não são lugares, mas escolhas. Certa feita, sempre brinco com o Ronaldo, né? A gente estava conversando sobre umbral e tal, não sei o que lá e tal. E eu, não sei se foi o Ronaldo, alguém falou que morria de medo de ir para o umbral. Eu falo assim, ó, se você morre de medo de ir para o umbral, é porque você já está no umbral.
Você fala, como assim? Senhores, o umbral é um estado de espírito. O umbral é algo vibracional. Tem gente que passa o dia inteiro com sono para chegar à noite rapidinho e ir pro umbral. Porque tá lá naquelas colônias, a festa, coisa que não pode fazer aqui, vai lá, vai, tudo se divertindo lá. Porque o caminho do sofrimento é mais difícil. É mais difícil. Pode ver, quem está em erro normalmente está rindo. Tá feliz, tá fazendo coisa errada, tá feliz. É o ópio da desgraça, como Emmanuel chama. O ópio. O fato é que o céu e o inferno, isso nós temos que quebrar enquanto espíritos. Eu vou para nosso lar, eu vou para o umbral, você está lá. Nós passamos muito pouco tempo na matéria. A gente passa bem mais tempo lá do outro lado, dorme umas 12 horas, 15 horas, né? Eu consigo dormir só 6 horas, no máximo 4. Então, mas o fato é que eu passo mais tempo na matéria. Aproveitando também, a matéria tem coisa boa, picanha, por exemplo. A gente vai lá para o nosso lar, imagina aquela sopinha flúrtica e tal. Quando que eu vou poder comer picanha de novo? Só quando eu reencarnar, há muito tempo. É o que diz aqui, dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. E o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Porque esses lugares, céu e inferno, é o somatório da nossa psicosfera. Vocês querem ir para o mundo de regeneração? Ou não? Venham mais ao centro. Isso aqui é mundo de regeneração. Isso aqui é mundo de regeneração. Estamos em psicosfera de mundo de regeneração. Mas por quê? Porque é o centro espírita? É o KSSF? Não. Porque estamos todos aqui vibrando num processo evolutivo, numa ideia de crescer, de melhorar-se, de combater as enfermidades. E o Ayrton falando feito um chato, não para, não termina o horário. Você fala assim, mas ele é o Ayrton, a gente já sabe como é que é a tolerância. Ainda somos imperfeitos. Ainda bate a imperfeição. Mas a gente é um pouco... A gente não é um pouco melhor aqui no centro? Sim ou não? A gente não é mais cortês do que às vezes nós somos em casa? Porque isso aqui é mundo de regeneração. Quando a gente entra aqui, a gente muda o nosso padrão. E aí a gente consegue chegar nesse nível. E a gente fala, é legal, né? Quantas pessoas falam assim, eu estava com tanta dor de cabeça, tão cansado, E aí eu cheguei no centro e tudo mudou. E as pessoas acham que é só o passe, ou só a palestra, e não é, é o conjunto. Mas mais do que o passe, a palestra e tudo, é a força individual de tentar ser melhor. Isso é mundo de regeneração. Isso é vibracional. Agora, a gente consegue manter essa vibração full time? Não, porque as dificuldades da vida, e você sai daqui, tem uma outra psicosfera que nos abala. E o difícil é a gente manter isso aqui, mas a gente está em construção. E eu gosto do Espiritismo por causa disso. Mas a gente pode estar vivendo o inferno, sob o ponto de vista das pessoas, e vivendo o paraíso. Sim ou não? Porque é o estado de espírito que a gente se encontra. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que a gente pode. Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que a gente pode tentar. Porque o céu e o inferno não são lugares, são escolhas. Quantas pessoas que estão passando por dores imensas, que na casa nós tivemos uma companheira nossa aqui passando por um tratamento de câncer dolorido e feliz, sabendo que aquilo era um expurgo da vida dela, sabendo que aquilo era o caminho que ela tinha que seguir. Ela podia estar vivendo um inferno aos olhos do mundo, mas ela vivia no paraíso, porque ela optou em assim ser. Entendi? Esse era o caminho. Difícil. Difícil. Mas a gente sabe que a gente pode escolher. Quando a gente sabe que a gente pode escolher, a gente não vai ser influenciado. Ou pelo menos a gente pode ser uma hora, depois a gente muda e vai e busca. Consequências de definição do mal. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos.
Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Uau! Isso é muita responsabilidade. Eu acho que é um dos artigos mais duros que a gente tem que enfrentar nesse código é tomarmos consciência que somos responsáveis por todo o mal que nós fazemos, por todo o bem que deixamos de fazer e por todas as consequências do mal ou do bem que deixamos de fazer. Uau! Então, por exemplo, um pai que abandona um filho, ele será responsável pelo mal que fez, pelo bem que deixou de fazer e pelas consequências do bem ou do mal desse abandono. Isso é muito duro. Se a gente pensasse toda vez que a gente fizesse algo errado nisso, você imagina que um filho abandonado por conta da revolta vai parar num presídio, vai parar numa situação qualquer e tal? Isso também é responsabilidade desse pai. Claro que não só dele, mas também o é. Dá medo, não dá? Isso a gente tem que tomar consciência. Embora isso seja muito pesado para a gente, mas se a gente não tomar consciência de que nós somos responsáveis a esse nível, porque senão a gente fala assim, eu não faço mal nenhum a ninguém. Mas você faz o bem? Não, esse também não, vou deixar para a próxima encarnação. Então você já está fazendo mal. Porque você também é responsável pela consequência do bem que você deixou de fazer. Óbvio que é uma gradação disso, né? Isso é só para a gente poder entender. Não há também uma punição severa. A gente vai pensar, sempre tem que dosar isso com a misericórdia divina. Mas há uma consequência. Mas também, por outro lado, somos responsáveis por todo o bem que a gente faz. Pelas consequências do bem que a gente faz. Então, por exemplo, se batem na nossa porta, pedindo lá um alimento, água, não sei o que lá, qualquer, e nós ajudamos aquela pessoa, e essa pessoa leva isso para a família dela e leva felicidade para aquela família, nós também somos responsáveis pelo bem que nós geramos, por toda a consequência na cadeia do bem. Legal ou não? Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Por que sofremos? É o artigo 7º. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir. Então, essa é a explicação. Sofremos porque agimos no mal. Não tem outra explicação. Esse é o caminho. Contabilidade divina. Eu vou encerrar aqui. Não só mais esse. Mas eu também até... Não, mas é que tem uns que... Não, são duas partes. São duas partes. Contabilidade divina. Como... Aqui é muito interessante como Kardec ele nos apresenta de uma outra maneira, com uma outra visão, aquela contabilidade que a gente estava lá, né? Se a gente pensar, não, tudo que de bem, tudo de mal, somatório aqui e aí dá o resultado. Olha o que ele diz. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação ou um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então veja, o exemplo que eu sempre falo, aquele cara é muito ruim, ele não serve para nada, ele serve ao menos de mau exemplo.
né? Mesmo que não sirva para nada, então já é uma coisa boa. Mas mesmo o mais perverso das pessoas, ele tem uma mãe. Ele tem uma pessoa que ele ama, um filho que vem, uma pessoa que ele se apega. Por mais perverso, então é um movimento da alma. E todo esse movimento ele é considerado. Aliás, André Luiz veio nos contar, naquela passagem do Gregório, né, que 600 anos, ele ficou agindo no mal. Mas chegou um dia que ele cansou. Ele sentiu que não ia dar certo. Porque às vezes a gente não tem uma ideia, quando a gente está muito chateado com as coisas, você não tem uma ideia que o mundo não tem solução. O mundo não tem solução, o mundo é mal, são, sei lá, 8 bilhões de pessoas e todo mundo só quer o mal um do outro, só quer uma selva de pedra, sei lá, não tem isso às vezes? Veja só, vamos fazer uma contabilidade rápida. Tá? Vocês acham que todas as 8 bilhões de pessoas são más e querem o mal umas das outras? Não. Mas vamos considerar que 4 bilhões querem. Metade querem o mal. Certo? Uma hora essas pessoas, como o Gregório, vão se dar conta que não tem chance do mal vencer. Porque o número é desleal. É desleal. A quantidade de espíritos bons é desleal em relação à quantidade de espíritos maus. Você imagina o WhatsApp de Jesus. Jesus ele é da turma dos espíritos crísticos do ano tal. Sabe Deus que ama, né? Com ele deve ter um monte só de espírito crístico, sim ou não? O que é espírito crístico? Lembram-se disso? Eu já expliquei a escala espírita. Espírito crístico, segundo a revista espírita, Kardec diz que o espírito crístico é o espírito puro que chegou no mais alto grau da evolução dos espíritos puros. Então você é um espírito puro, você acabou de entrar, parabéns e tal, sei que lá, você acabou de ser nomeado espírito puro, parabéns, obrigado. Agora esse aqui é o teu mentor espiritual, que ele é espírito puro há 200 mil anos. Menino aqui, olha só, tá aqui, ele vai te ajudar agora que você é novato. Porque ele foi ajudado por aquele cara ali que tem 1 bilhão de anos que ele é espírito puro. E tem aquele outro cara ali, ó, tá vendo aquele Jesus ali, ó? Ele tem 4,5 bilhão de anos que ele é espírito crístico. Espera um pouquinho. Ele é espírito puro a esse tempo? Não, ele é espírito crístico. E ele tem um mentor dele, olha só, tem 12 bilhões de espírito crístico. Olha só, menino aqui que ajudou. Aí vem esse espírito com 12 bilhões de anos de espírito crístico. Esse Jesus era um menino tão bonzinho. Quando ele chegou à escala de espírito crístico para cuidar lá da terra, foi um cara tão bacana. Você imagina o WhatsApp de Jesus, o grupo dos espíritos crísticos. Se a gente tem 9, cada espírito crístico é o espírito que administra um planeta. A gente hoje na Via Láctea tem em torno de 200 milhões de planetas, então tem 200 milhões de espíritos crísticos, são 200 bilhões de galáxias que o novo telescópio viu, deve ter espírito crístico pra caramba, sim ou não? Vocês acham que os 4 bilhões têm chance? O Jesus fala assim, ó, manda no grupo, bom dia, aí todo mundo, bom dia. Aí ele termina, olha, tem uns 4 bilhões de espíritos aqui na Terra que acham que o mal vai vencer. Vamos fazer uma prece para eles? Você imagina, só aqui na Via Láctea, 200 milhões de espíritos crísticos. E ele pega todos os espíritos amigos dele, puro, lá, e fala assim, vamos fazer uma prece para a Terra? Vocês têm noção o que deve ser isso? Vocês acham que o mal tem chance? Não tem chance. Então, dentro da contabilidade divina, vai chegar uma hora que o mal vai falar assim, porque o mal é limitado. O mal não tem muita coisa, não pode fazer muita coisa. O bem é ilimitado. O bem que você pode fazer o próximo é ilimitado. O mal é sacanear, vou roubar, vou matar, mas ninguém morre, aí vou fazer isso, fazer aquilo. E aí, tem uma limitação do mal. Chega uma hora que não tem mais o que fazer de mal. Fica sem graça. Aí você fala, vou ficar continuando fazendo mal, sofrendo, porque ele sofre. E aí vem todo um trabalho de resgate de um espírito que faz 600 anos fazendo mal. E ele olha para a mãe dele e ele começa a chorar. E fala que quer parar.
e que não quer mais. E claro que ele vai ter que resgatar. Então, esse é o grande ponto. Há uma contabilidade, essa contabilidade tem um limite. E quanto tempo que nós vamos sofrer? Qual é o limite do nosso débito? Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Legal ou não? Então, qual é o limite do débito? Quitá-lo. O limite do débito é quitá-lo. Então, por isso que o Espiritismo nos convida, e algumas pessoas críticos do Espiritismo falam assim, o Espírita ele fica enaltecendo o sofrimento, ele quer que as pessoas sofram. Não, o Espiritismo não fala isso. Ele fala assim, você deve buscar ser feliz, mas a felicidade não é desse mundo. Mas o sofrimento é instrumento da sua quitação. Então, quando você quitar isso, você está livre. Então, sofra com dignidade. Sofra com... Se não tem solução, claro que a gente tem que buscar não sofrer, claro que a gente tem que buscar... mas se não tem jeito, sofra com dignidade. Sofra com resiliência. Sofra com a certeza de que Deus coloca, nas palavras de Emmanuel, todo o sofrimento na nossa vida com a certeza de que vamos vencer. O sofrimento ele é dosado na nossa vida para que a gente possa vencer, não falhar. Por quantos exemplos na literatura espírita a gente vê que o cara pede uma coisa a mais para sofrer um pouquinho mais, fala, não, você não vai aguentar, fica susto. Vamos colocar só esse dessa vez no teu planejamento. Não, porque quando a gente está lá no planejamento, a gente quer resgatar de uma vez. Não, deixa eu sofrer, vai lá. E tal, eu já sofro tudo de uma vez. Não, fica tranquilo, você não vai conseguir. Sofre disso e tal, porque isso aqui você tem chance de vencer. Por isso que chama-se planejamento reencarnatório. Né, supetão? Vai lá, se vira. Então, quando a gente está em sofrimento, a gente tem que ter essa certeza. Bom, se eu passar, e isso vai passar, porque de uma forma ou de outra vai passar. Quando eu passar, acabou. Ninguém precisa pagar 2 vezes pela mesma falta. Então a gente tem que ter a certeza da providência divina. Isso não dá uma tranquilidade, por mais que a gente, quando está no sofrimento, fique achando ruim, né? Mas ele dá uma tranquilidade, que é, bom, passei por essa. Porque toda prova, toda expiação é para ver que você venceu. Se você venceu, não há mais por que fazer prova. Você já sabe o conteúdo, para que você vai fazer prova, para que você vai espiar? Vamos parar por aqui, aí a gente continua na semana que vem. Deus, não, se eu cantar a música do Renato Russo, aí que eu vou expulsar vocês mesmo. Não, já teve um exemplo essa semana lá na casa da Thay, né? E eu já fui expulso. Eu recebi o direito de não cantar mais. Todo mundo tinha a obrigação de cantar. Eu recebi o direito de não cantar. Deus, no meu processo reencarnatório, Deus veio para mim, os espíritos estavam lá, né? Falei assim, olha, você não vai cantar. Você não vai dançar. Você não vai jogar futebol. Aliás, você não vai ter dom nenhum para esporte. Mas o que tu vai falar, meu amigo? O que tu vai falar? Mas também. Mas cabelo é fácil de colocar, né? A habilidade de futebol não tem. Vamos ficar por aqui.